poderia dizer com tranquilidade que a minha carreira começa com a literatura. Eu sou filho de professora de letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu cresci numa casa repleta de livros e com muito incentivo à leitura. Sempre que eu queria fugir do curso de Direito, o que eu fazia? Eu ia ler literatura. Então eu gravei já um vídeo da semana passada sobre literatura russa, que eu posso dizer que certamente é um dos lugares assim até de incepção das ideias que eu queria perseguir como pesquisador na história do direito, da filosofia. E se eu fosse também dizer um outro lugar assim que é o tipo de berço da minha formação, para além da literatura russa, é a literatura de ficção científica. Eu separei aqui alguns dos livros que me inspiraram no passar dos anos, alguns bem antigos, da época de adolescente, e outros mais recentes. Se eu fosse começar aqui com um gancho com a literatura russa, eu vou falar então do Zamyatin, que é o livro Nós, aqui edição em inglês, né, We, que é um livro típico bem da época da Revolução Russa, um livro, acho que é dos anos 20 e 21, mas que só é publicado na Rússia, acho que em 28, que é um livro que é uma sátira de ficção científica. E o Zamyatin, em Nós, ele começa a estabelecer uma crítica à Revolução Russa, à União Soviética recém-formada, que ele tá trabalhando com o quê? Com uma sociedade imaginária, mas não muito imaginária, que é uma sociedade organizada matematicamente, em que todas as pessoas têm uma função e que, portanto, todo mundo tem que viver de uma maneira muito específica para servir ao Estado. Então, uma crítica que, na verdade, pode ser tanto aplicada à União Soviética quanto à organização industrial da sociedade como um todo, em que ele comenta, olha, quando a gente organiza matematicamente o cidadão para ter, na verdade, não o exercício da sua liberdade, mas de fato cumprir um papel específico matematicamente ordenado, na verdade não tem liberdade nenhuma ali dentro, ele é só uma peça dentro de um tabuleiro. Então o George Orwell fala que, segundo a visão dele, em 46, essa resenha, o Orwell fala, ele acreditava que o Admirável Mundo Novo do Huxley era derivado desse livro aqui, desse exilado russo Zamyatin, que publicou em 2021, mas o livro só teve entrada na Rússia em 88, no princípio ali da queda da União Soviética. Então um livro típico de resistência, muito interessante porque ele une ficção científica distópica através da forma do gênero de sátira. Então um livro muito interessante, editado eu acho que pela Aleph, alguns anos atrás em português, finalmente. Essa minha edição aqui, ela é carimbada aqui em 2011, então um dos primeiros livros que eu usei o meu Ex Libris. Agora, talvez o segundo livro favorito aqui seja o livro do Ian Forster, A Máquina Parou. Aqui é a edição Histórias Seletas, pela Penguin, mas tem em português um livro chamado A Máquina Parou, que é um livro muito interessante, super curtinho, fácil de ler, para ler num dia, tem mais ou menos 100 páginas, que é um livro que é praticamente um conto sobre uma pessoa que vive então numa caixa, num quarto, com uma tela, e essa pessoa se comunica com o mundo e dá palestras e existe sempre conversando com uma tela. E recebe comida de um pequeno compartimento no quarto, tem uma caminha e essa pessoa existe então conversando com uma tela, dando palestras, se alimentando por um mecanismo e dormindo numa cama ao lado. Se isso parece muito real hoje, quase que uma kitnet de São Paulo dos anos 2020, esse é um conto escrito, salvo engano, no comecinho do século XX, eu acho que na década de 1900 mesmo, em que ele antecipa um pouco o que é a nossa vida hoje, que é uma vida virtualizada, e eu não vou dar spoilers aqui, mas o Forster ele começa então com esse esquema que ele é absolutamente perturbador, que é o mundo que nós vivemos hoje de rede social, de Zoom, de Meets, etc., e que no meio do conto então se quebra essa normalidade, esse equilíbrio, e aí o conto ele vai para um outro lugar. Então um livro muito legal, de mais de 100 anos atrás, que coloca exatamente um pouco dos nossos desafios hoje com ansiedade, virtualização da vida, aceleração do tempo, falta de contato social, isolamento social, e isso perturbadoramente há mais de 100 anos. Esses dois livros, do Zamyatin e do Forster, eles são uma crítica talvez uma crítica muito pontual para um ponto muito específico e servem para esse propósito de nos dar esse choque de um texto curto,
mas que chega diretamente ao ponto. Mas eu também gostei na minha formação de trabalhar com textos que eram mais longos e um pouco mais complexos. Talvez o texto que mais tenha me educado em termos de filosofia política, história política da modernidade e da era medieval tenha sido esse livro aqui, o Duna, do Frank Herbert, que hoje tem filme, né? São 2 filmes longos, que valem muito a pena, é muito bem feito, é um livro difícil de passar para o cinema. E essa aqui é uma edição bem antiga, da minha adolescência, que eu adoro, que eu tenho especial predileção em ler nessa edição velhinha, que é de fato um texto, uma saga, que nos coloca diferentes questões. A questão do messianismo político, do papel da igreja, do papel do que são as religiões monoteístas. Então, esse aqui é um texto, realmente um livro, que estabelece vários paralelos do mal-estar da era moderna, de saber o que nos guia, qual é o nosso papel nessa constelação de interesses, etc. Então aqui o Duna, de fato, talvez seja meu livro favorito desde sempre e acho que vai seguir sendo. Eu sempre gostei muito mais de Duna do que Senhor dos Anéis, que eu adoro também, porque Duna me ensinou muito a questão do poder, né? Qual é o papel do poder nas sociedades modernas e a questão dos interesses, da geopolítica. Enfim, é um livro que ensina muita coisa sobre violência, guerra, poder, geopolítica, enfim, na perspectiva, obviamente, de uma ficção científica, que ela é interplanetária, etc., que ela, obviamente, não é história, mas os princípios do livro nos dão uma aula sobre os alicerces da filosofia política e das relações entre nações ou clãs, etc. Por último, eu vou indicar também aqui o Imperium, do Dan Simmons, que é um livro muito interessante, mas eu não vou comentar ele hoje, eu quero fazer um vídeo só sobre ele. Mas eu quero partir direto para um último livro. Esse sim aqui é um livro recente, acho que é de 2017, do Omar El-Akkad, Uma Guerra Americana, que é um romance distópico, que eu estou lendo nessas férias, que se passa em 2074 nos Estados Unidos, e é uma segunda grande guerra civil entre 2 grandes pedaços dos Estados Unidos. A primeira foi sobre a questão do escravismo entre o norte e os confederados, e aqui a segunda, em 74, 100 anos depois, é sobre a questão do uso ou não de combustíveis fósseis. Então, uma guerra civil que destrói, esfacela os Estados Unidos, sobre uma questão que não é mais escravização de pessoas, mas sim sobre o uso ou não de derivados de petróleo. Esse aqui é outro livro para lá de perturbador, que nos coloca 50 anos ali na frente da questão ambiental, aliada à questão da violência política e da secessão. Então, a gente tem visto bastante literatura norte-americana que trabalha com o tema da guerra civil, a gente vê textos acadêmicos sobre isso e também de literatura, e eu acho que em termos literários esse aqui é um livro muito bacana para a gente pensar agora como os temas atuais hoje têm girado em torno de guerra civil, apocalipse zumbi, desastres ambientais. Quer dizer, como esses temas hoje, década de 20, têm sido recorrentes. Para as pessoas da minha geração, década de 90, anos 2000, que viveram a globalização, para que viveram um tempo mais positivo, da ideia de aldeia global, que a gente dá risada hoje, da ideia de que a globalização vai resolver tudo, porque a gente vai ter comunicação, a gente vai resolver diferentes problemas de pobreza, de erradicação de miséria, de fome, etc., que era uma época um pouco mais otimista. Hoje a gente vê que mesmo a literatura brasileira, internacional, está com essas preocupações, que são preocupações muito do nosso tempo, que é falar de zumbi, de guerra civil, de desastre ambiental. Quer dizer, esses dias eu inclusive assisti Um Dia Depois de Amanhã, que é um filme, coloca uma era glacial, um grande desastre ambiental, etc., que quando nós assistimos isso há 15 anos atrás, era uma coisa absolutamente fictícia e enfim, que jogava um pouco com sentimentos do que poderia acontecer talvez no futuro em termos ambientais. Hoje eu reassisti esse mês e pareceu estranhamente pertinente, estranhamente adequado ao tempo presente. Então, às vezes a ficção científica, a fantasia, seja no cinema ou na literatura, está nos antecipando questões que no tempo que elas são publicadas, elas são absolutamente da ficção científica, elas fazem uma fissão com a realidade.
mas com o passar do tempo a gente vê que alguns desses livros acabam sendo, infelizmente, proféticos. Então, por isso que a ficção científica sempre tem que ser lida como um certo tipo de, às vezes, profecia do presente. Porque ela pode, às vezes, antecipar coisas que o historiador não vê, que o jurista não vê, que o filósofo não vê. Por quê? Porque ela não tem compromisso com a realidade do presente, mas ela pode, brincando com a fantasia, com a literatura, com o aspecto de não comprometimento com fatos do presente, antecipar prognósticos pela via da narrativa. Então, Frank Herbert, Forster, Zamiatin, Lacan, Dan Simon são alguns livros que nos dão assim, algumas perspectivas que para mim foram muito importantes, sobretudo nos anos de formação, que é expandir um pouco dos horizontes de pesquisa, não lendo mais direito, mais filosofia, mais história, mas lendo literatura.